Amém. Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, é um motivo de muita satisfação e alegria. Eu preciso que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo de número 29, no versículo de número 1. Segunda Crônicas 29, versículo 1. Isso, deixa eu ficar com essa tradução aqui, porque eu deixei meu óculos e está pequeno demais. Aí está meio embaralhado aqui. Versículo 1. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes e os levitas e os ajuntando na praça oriental, disse-lhes: ouvi-me, ó, as levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. Porque nossos pais houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, deixando-no e desviando os seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santo lugar ao Deus de Israel. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem motivo de espanto, de admiração e de escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Deixa esse texto aí, não volta para o 10. Leia comigo. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, Senhor. Até mesmo aquilo que nós não estamos nem muito animados para ouvir, mas nós estamos precisando ouvir. Fala conosco, Senhor. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre alguém muito avivado. Eu aprendi uma coisa. Às vezes nós temos uma conotação para avivamento, a questão do mover do Espírito Santo, a questão do barulho, da língua estranha, da visão, do sobrenatural, e está tudo certo. Mas hoje eu não quero falar desse tipo de avivamento assim não. Eu quero falar daqueles que têm vida para sobreviver às adversidades. O avivado hoje é aquele que não desiste. Amém? Ele sobrevive sobre as dificuldades. Isso. Ainda que tudo diga que ele vai perder, ele acredita e luta para vencer. Ninguém desanima o avivado. Eu aprendi isso. Por exemplo, às vezes eu estou pregando, tem gente que levanta e sai. O que minha cabeça diz? Está tão bom que ele foi chamar mais gente. Entendeu a ótica? Certo? Você precisa aprender a se posicionar como um vencedor em meio às adversidades. Eu quero falar desse tipo de avivamento.
E aí, eu quero usar o exemplo de um rapaz de 25 anos de idade, seu nome Ezequias. O nome do pai dele era Acais. E se você não conhece, deixa eu falar só um pouquinho, porque também eu não preciso falar tudo, que é para você ler. Tu conhece alguém ruim? Não chega nem perto de Acais. Pensa num cara para fazer besteira, o nome dele era Acais. Fez tudo que não devia. Aliança com quem não devia. Fechou as portas da casa do Senhor, apagou as lâmpadas, não queimou incenso, fez aliança com o rei da Síria, mas só fez lambança. O Acais era tão ruim, mas tão ruim, que ele morreu. Deixa eu mostrar para você. Põe no capítulo 28, por favor. Eu acho que é versículo 27. O último versículo. E Acais dormiu com seus pais e sepultaram na cidade, em Jerusalém, pois não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. E esse texto é muito interessante, porque ele fala que Acais morreu. E os caras não enterraram ele no túmulo dos outros reis que tinham morrido. Não que ninguém fosse reclamar, porque já tinha morrido. Mas o que demonstra que ele não ficou bom nem depois que morreu. Que normalmente o defunto fica bom, não é verdade? Dificilmente você vai ver num velório alguém falando, mal pegador! Não, ainda que seja. Diz que num velório, o pastor estava celebrando um ato fúnebre. Estamos diante de um grande homem de Deus, bom pai, um bom vizinho, um excelente cidadão. E a viúva estava sentada perto do caixão, falou com o filho dela, vê se é seu pai que está lá. Ou acho que trocaram o defunto e nós não estamos sabendo. Estamos velando o corpo errado. É só para você, isso é só para ilustrar aqui, e você entender que Acais foi um homem ruim demais. Certo? No período de Acais, o que o povo de Deus viu foi humilhação, crise financeira, falência do sistema sacerdotal, certo? A inexistência de um exército. O Acais foi o lambão. E ele morreu, porque todo mundo morre. Graças a Deus. Então, na verdade, é lógico que os ruins vivem mais. Porque Deus tem prazer na morte dos bons. Então nem sei se é muito bom ser bom. Que a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte da gente. Não é verdade? Então é melhor você não dar mole. Porque Ele está afinzão de te levar. É ou não é? Então, olha só. O Acais morreu. Ezequias, que cresceu vendo derrota, que cresceu vendo humilhação, que cresceu vendo invasão, que cresceu vendo tudo de errado, viveu uma infância no meio do caos. Agora com 25 anos de idade, seu pai morre e ele assume o trono. Que trono é esse? Um trono que não tem dinheiro, um reino que não tem exército, as famílias tudo falido, sem Deus, porque as portas do alpendre estavam tudo fechadas. Eu não sei nem se isso é trono. Um troço ruim desse. Ele assumiu esse negócio. Certo? Eu aprendi uma coisa, querido. A herança que Acais deixou para Ezequias foi muito ruim. Mas uma herança só é sua se tu tiver a fim de tomar posse. Se você falar, não quero isso para mim, não quero. Por exemplo, lá na sua família, teve um montão de gente que morreu de câncer, por exemplo. Aí agora chegou a sua vez. É genético, é hereditário, deixaram para você. O que você fala? Não estou afim. Mas matou! Que se dane, que matou? Matou a bisavó, matou a vovó, matou a mamãe, já matou 3 irmãs, 2 tias, isso, mas eu não vou morrer. Por quê? Porque eu não estou afim, meu filho. Dá licença de não estar afim de morrer de câncer?
Mas não sabe o que a maioria fala? Já matou todo mundo, gente. Agora eu sou a bola da vez. Uma herança só é sua se você tomar posse. É ou não é? Não interessa, é ou não é? O sistema que está ao seu redor. O importante é o que move o seu interior. Você não é movido por aquilo que está ao seu redor. Você é movido pelo Espírito de Deus que está em você. Amém? E ele faz você reagir de forma diferente ao que os outros reagem. Isso é avivamento. Ele assume o governo e falou: não quero isso. Versículo que lemos lá no versículo 10, deixa ele na tela, o 10. Agora, olha o que ele falou: agora tenho proposto no meu coração que estou a fim de fazer um pacto, uma aliança com Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele falou: eu não quero isso para mim. Isso é muito importante, gente. Você olhar e dizer: eu quero um casamento para sempre. Eu quero filhos abençoados. Eu quero uma empresa próspera. Amém? Eu quero um ministério cheio da graça de Deus. Tem gente jogando contra si mesmo. Você já viu gente que, final do dia, ele diz assim: gente, amanhã eu vou ter um dia tão difícil. Olha, eu tenho tanta coisa para fazer que eu acho que não vai dar para fazer tudo. Eu tenho que ir no banco, quer ver que vai estar lotado? Amanhã não vai dar para fazer quase nada. Aí no final do dia acontece exatamente o que ele falou, todo orgulhoso, ele disse: te falei? Você conhece alguém assim? Às vezes encontra com ele quando vai ao espelho, é ou não é verdade? Não, eu preciso que você entenda que está na hora de nós nos posicionarmos como vencedores, independente do que está ao nosso redor. Amém? Agora, com o desfecho da eleição, um amigo que entende muito de economia falou comigo: ô Cláudio, falar para tu, agora se prepara, porque o Brasil vai enfrentar a maior crise dos últimos anos. Eu falei: sério? Ele falou: sério, você vai ver. Eu falei: sério? Ele falou: vai ser uma crise imensa. Eu falei: é? Ele falou: o que você acha? Eu falei: ó, eu acho que eu não vou participar. É uma decisão minha. Ué? O PT não governa a minha vida. Quem governa a minha vida é o Senhor dos Exércitos. E você está entendendo? É lógico que a gente busca o melhor, mas o negócio aí, o problema não é meu. É ou não é? Eu aprendi a viver minha vida, sabe como é? Igual motorista de ônibus lotado. Já viu motorista de ônibus lotado? Quando você faz sinal para um ônibus lotado, o que o motorista faz? É assim que eu faço? Eu estou andando, o inimigo quer entrar na minha vida, eu pego de trás aí que eu tô cheio. Você está entendendo? Então é um poder de decisão. Ezequias estava precisando de dinheiro, sim ou não? Sim. Ele precisava de um exército, sim ou não? Sim. Ele precisava restituir as famílias em Jerusalém, sim ou não? Sim. Precisava de muita coisa, né? Dinheiro, exército, família, tudo. Mas ele tinha uma coisa que ele precisava mais do que tudo isso. O que é? Deus. Às vezes nossa vida está envolvida numa demanda tão grande que você começa a achar que precisa de tanta gente. Estou precisando de dinheiro, gente. Eu estou precisando de proteção. Estou precisando de melhorar meu casamento. Estou precisando de consertar meus filhos. Querido, deixa eu falar uma coisa para tu. Tu precisa de Deus. Porque se Deus for para a sua vida, Ele conserta os troços ruins. Você precisa pagar as contas. O Senhor é dono do e da prata. Você traz Deus, a prosperidade vem. Pastor, estou precisando de um tratamento médico. Menino, leva Deus para sua vida. Ele é o Jeová
Rafa, ele cura você. E se ele te curar, todos nós vamos ver a sua glória. Se ele não te curar, você vai ver a glória. É ou não é verdade? Mas de qualquer maneira é vitória. É ou não é verdade? É só você parar para botar a sua cabeça para funcionar. O Ezequias olhou e disse: diante de tudo aquilo que eu preciso de uma coisa que sobressaia todas as demais. O que é? Deus. Eu não sei o que você está precisando hoje. Você está numa campanha hoje para pagar seu cartão. Esquece isso agora, esquece isso agora, esquece isso. Fala assim: Senhor, entra na minha vida. Eu preciso do Senhor. E você vai ver que Ele traz a condição para você. Só que isso é coisa de Satanás. Botar essas coisas na mente da gente. Estou precisando tanto. Eu preciso disso, preciso daquilo outro. Sua mente fica tão preocupada com essas coisas que você está precisando, que você esquece que buscar primeiro o reino de Deus e a sua. E o que acontece? Vos serão acrescentadas. Você entende isso? Ezequias está lá, precisando de um exército, precisando de dinheiro, precisando da família, precisando de muita coisa. Mas ele olhou e disse: nós estamos precisando de Deus. Nós precisamos de Deus. Agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus para mudar essa história. Quem pode mudar a sua história é você. Porque no que depender de Deus, Ele já mudou, meu filho. Mas é você que tem que tomar a decisão. Você está entendendo? Você que tem que romper com seus paradigmas. Parar de dizer: ah, na minha família todo mundo se separou, agora eu vou separar também. Todo mundo separou, você vai viver com essa miséria desse homem até o final. Essa praga ruim que você vai entregar na mão de Deus, isso vai virar um príncipe. Tu acredita? Pouca gente disse amém. Ué, as pessoas estão olhando para o caos que está acontecendo ao redor e ficam se lamentando, se lamuriando. Não, Ezequias olhou e falou: cadê o papai? Morreu. Como é que está a situação? Ruim. Como é que conserta? Com Deus. Mas o pai dele não ensinou ele viver com Deus. Põe um versículo para mim. O 2, por favor, 29:2. Vê se dá para colocar aí, por favor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu. Quem era o pai dele? Mas ali diz, por quê? Davi era seu ancestral. E ele vai pegar um exemplo bom e não ruim. Você sempre vai ter exemplo ruim perto de você. Se você quiser copiar, o problema é seu. Mas você sempre vai ter um exemplo. E se você não tiver perto de você, aliás, sempre vai ter perto de você, porque a palavra de Deus vai estar sempre com você. Às vezes você vai olhar um exemplo ruim, não segue não, meu filho. Vai lá e olha na Bíblia. Deixa eu ver se onde eu acho um casamento bom. Onde eu acho um homem bom, tá aqui. Onde eu acho a situação boa, sempre vai ter. Ele olhou e falou: vou pegar o exemplo de Davi. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Por quê? Porque quem quer mudar não muda amanhã, muda hoje. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, nos primeiros dias do mês, ele mudou. Porque tem gente que não muda, por quê? Não, porque deixa para mudar amanhã. Amanhã eu vou emagrecer. Amanhã, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem 2 dias na sua vida que você não pode fazer nada. Ontem e amanhã. O ontem porque já passou e o amanhã. E o amanhã nunca chega. Porque quando ele chegar já é hoje. Eu vou estudar amanhã. Estuda que eu quero ver amanhã. Estuda. Agora. Eu vou comprar amanhã. Você não compra, você só compra hoje. Qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o dia que você vai mudar? Qual o dia que a sua vitória vai chegar? Isso, hoje, aqui, agora e neste lugar. Por uma decisão sua, ele falou: no primeiro dia, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as
Reparou? Mandou tirar do santuário toda a imundícia, chamou os sacerdotes, falou, todo mundo aqui, papai mandou vocês embora, eu vou empregar, tomei sem dinheiro para pagar, mas volto para trabalhar. Não, na verdade, vamos embora, todo mundo de branquinho, vamos acender a fumacinha e vamos esperar Deus chegar, porque se Deus estiver aqui, meu filho, já era. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, anda com Deus, porque quem anda com Deus, tira onda. Eu estou falando sério. Se você botar Deus na sua vida, você vai tirar onda. Eu gosto disso. Sabe? Porque com Deus está tudo certo. Você lembra quando cercaram a casa do Eliseu? Que ele estava adivinhando. É ou não é? Instruído por Deus. As manobras militares da Síria. Cercaram a casa do Eliseu, o garoto que trabalhava com o Eliseu abriu a porta de manhã, o exército da Síria tinha cercado a casa do Eliseu, o menino ficou assim, ó. Que faríamos? Olha agora. E agora, quem poderá nos defender? Que isso? Ele na porta olhando, aí o Eliseu, o texto sugere que o Eliseu estava atrás, o Eliseu saiu assim, ó, parou na porta e fez assim, ó. Gente pra caramba pra pegar a gente, hein? O menino deve ter pensado, pra pegar tu, eu vou de bucha, eu na verdade. E o garoto tremendo, Eliseu. Por isso que eu falo, quem está com Deus, o menino está lá. O homem de Deus. É muito legal, né? Quando você tem Deus, você olha assim. Ó. O garoto está tremendo. Eliseu falou, Senhor, calma, garoto. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O menino deve ter falado assim, quem é que está aqui com a gente agora? Já somatizou. Já está vendo coisa. E aí Eliseu falou, Senhor, abre os olhos desse menino para ele ver. Ah, gente, quando o menino viu, tinha carro, cavalo, cavaleiro de fogo. Eu imagino o menino assim, ó. Eu imagino o menino assim, ó. Deixa a minha mente. Imagine que vocês são o exército da Síria e eu sou o menino. Olhei. Vem agora que eu quero ver. Agora eu quero ver. Pode vir. Gente, quando você diz... É isso que Ezequias está dizendo. Eu preciso trazer Deus para o reino que eu estou administrando. Eu preciso levar Deus para minha casa. Eu preciso levar Deus para minha vida. Eu preciso colocar Deus em primeiro. E a história vai mudar. Ele restitui o culto. Ele tem exército. Ele tem dinheiro. As famílias estão tudo certinha. Mas quem é que está funcionando? O cultinho está lá. Fumacinha subindo. Sacerdote entrando e saindo. Ezequias está lá, na dele, tranquilão. Aí Ezequias falou, vamos fazer uma festinha. Ele celebra a Páscoa. Depois você lê. Está a partir do capítulo 29, que eu não sou obrigado a ler tudo. Não é? Chama o povo para celebrar a Páscoa. Chama todas as tribos. Porque a Páscoa trazia ao povo, a memória do povo o quê? O que Deus fez na saída do... O que Ezequias está querendo levantar? A autoestima do povo. Fazer o povo lembrar do que Deus já... E conscientizar o povo que o Deus que fez é o mesmo que faz. Esse é um problema. A nossa memória, às vezes, ela é muito curta. Quantas dificuldades você já passou para chegar aqui? E talvez muito maiores do que a que você está enfrentando hoje. Só que hoje você pensa, estou perdido. Perdido nada, menino. Deus está aí com você.
ou não está? Se ele não está, você está perdido. Pode ter certeza. O Satanás perturba mesmo. O lapeta é terrível. Nunca fala com C, só com L. Fala comigo, lapeta. Lapeta. Isso, porque se você falar com C, você chama ele para cá. Você fala com L ou você manda ele para lá. Para quem chamar o chifrudo para cá? O único chifrudo que não tem mulher. É ou não é verdade? É ele, o Satanás. Deixa esse miserável longe. Então, olhe só. Ele celebra a Páscoa. E traz à memória do povo os milagres que Deus fez. Rememora o povo como Deus entrou com mão forte no Egito. É ou não é verdade? E celebra aquela festa dizendo para o povo: gente, nós somos o povo do Senhor. Deus está do nosso lado. Nós não precisamos viver tudo isso. Nós só vivemos tudo isso porque o meu pai e os nossos pais se afastaram de... Mas agora nós estamos sob nova administração. Isso, querido. Festinha. Direitinho. Aí ele pede oferta. O povo traz a oferta. Porque ele precisava pagar o sacerdote. Não, na verdade, sustentar o sistema de adoração. Tudo certinho. Glória a Deus. Que bênção. Gente. Só que aí, então, põe o capítulo 32, por favor. Quero mostrar a vocês, fica mais fácil. Depois dessas coisas e desse ato de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrando em Judá, acampou-se contra a cidade forte, a fim de apoderá-la. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois de tudo que Ezequias fez, quem é que se levantou? Quem foi? Ele era rei da Assíria. O pai dele era Tiglade, e foi o pai dele que ganhou de Acais. Ou seja, Senaqueribe foi alguém que cresceu assistindo seu pai vencer. Ezequias cresceu vendo seu pai perder. A autoestima de Senaqueribe era um negócio sensacional. Um exército poderoso, ganhador. O placar é a favor dele. Quando Ezequias fez tudinho. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você já notou que às vezes você faz tudo certo e parece que há um complô contra você? Quem já viveu isso aqui, levanta a mão. Deixa eu te explicar uma coisa. É porque Deus está a fim de mostrar para os outros o que vai fazer na sua vida. Você sabia disso? Eu aprendi que todas as vezes que uma dificuldade vem, ela vem para trazer uma bênção para mim. Eu já notei. Primeiro que a dificuldade não tem autorização para me destruir. Então ela só pode me promover. Quem é que promoveu Davi? O gigante. Quem é que deu moral aos amigos de Daniel na Babilônia? A fornalha. Pensa naqueles meninos, gente. O Nabucodonosor jogando os meninos na fornalha e indo lá olhar. Nabucodonosor falou: peraí, nós jogamos. Nós jogamos 3. Pois é, eu estou olhando 4 lá dentro. E eles não estão queimando não, estão dando um rolezinho no meio do fogo. Nabucodonosor falou: rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Eu imagino os meninos. Entra aí, Nabucodonosor. Tu não é o cara, filho? Porque o Deus que eu sirvo entra comigo até na fornalha, querido. Você está entendendo? O Deus que eu aprendi a adorar e a servir, é ou não é verdade? Isso é um negócio sensacional. É isso, quer dizer, quando
Ezequias fez tudo, o Senaqueribe veio com o exército dele e cercou tudo, querendo apoderar-se, porque ele tinha parado de pagar impostos, não queria mais ser monopólio de uma nação estrangeira. Ele diz: agora nós não temos exército, nós não temos dinheiro, mas nós temos isso. Senaqueribe falou: cerca tudo, vamos tomar a cidade, invadir. Numa linguagem carioca, a chapa vai esquentar, o bagulho vai ficar doido. O Senaqueribe cercou tudo. E aí o Ezequias fala uma frase bem legal para o povo: calma, gente, não se assuste com o Senaqueribe, nem com esse montão de gente que está com ele. Novamente, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. O povo ficou mais tranquilo, mas olhava assim de longe, aquele exército cercando. Tem rota de fuga não, né? E o Senaqueribe, ousado, mandou uma carta para ser lida no meio do arraial de Israel. A tradução da carta, segundo a minha linguagem, não é a do João Ferreira, é a minha. Dizia mais ou menos assim: o povo não acredita no Ezequias não, que meu pai arrebentou o pai dele. E eu já ganhei de todo mundo e cheguei aqui agora para ganhar de vocês. Acho melhor vocês se renderem, porque eu vou entrar aí, hein? Quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos. Já ganhei de todo mundo, só falta vocês. Imagina a carta sendo lida. Que é isso, hein, gente? Melhor se render. Aí o Ezequias, versículo 20, põe para mim, o 32, 20. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Eles foram falar com quem? Um Deus que estava presente. Eles não precisaram chamar Deus, Deus já estava lá. Eu imagino eles falando, eu imagino assim, pensa o Isaías, o Ezequias, orando. Eu fico imaginando se fosse eu. Eu ia orar bem assim, falei: Senhor, você escutou o que Senaqueribe falou do Senhor? O que ele falou de mim, eu nem ligo. Mas se eu fosse o Senhor, o que é? Aí eu não deixava falar isso, meu. Eu não estou querendo botar lenha na fogueira, não. Mas se eu sou o Senhor, eu pegava o Senaqueribe. Eu pegava. Falar assim do Senhor, né? O Senhor vai deixar? O Isaías e o Ezequias orando. Aí Deus faz um troço esquisito. Põe o verso 21. Baixa um pouquinho, para dar para o povo ler. Isso. Então o Senhor enviou. Quantos anjos? Não. Um exército inteiro. Deus enviou quantos? Deus é uma comédia. Eu imagino essa batalha igual o Matrix. Um anjo. Eu imagino. Isso para mim é sensacional. Deixa eu falar uma coisa para você e falar para mim mesmo, que eu também preciso aprender junto com a igreja. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao meu respeito e a seu respeito. Olha só, a oração, gente. Você precisa entender isso, gente. Ora para Deus mandar anjo. Não pede muito não, que é para não atrapalhar.
Você vai falar, Senhor, manda meio anjo. Não precisa nem de um. Só meio anjo. O exterminador do futuro. O anjo. E aí o texto é tão sensacional que um anjo destruiu do arraial do rei destruiu o quê? Todos os... Que tipo de guerreiro? E os covardes? Isso é fantástico. Se tem alguém perito na arte da propaganda, esse alguém é Deus. O marketing de Deus é fortíssimo. Você vê que ele pega 12 caras lá atrás e constrói o que construiu. É ou não é? Os anjos só matavam valente. Por que o anjo não matou todo mundo? Porque senão não tinha propaganda. Entendeu? Os anjos faziam assim, ó, o anjo. Quem encarava morria. Os covardes fugiam. Aí os covardes chegavam lá, longe, assim, ó. Sabe aquele pessoal lá? O Zequias lá, o Zequias, o pai dele morreu? Pois é. Ele não tem exército não. Ele não tem dinheiro, não tem não. Vamos lá, não tem não. Aí, irmão, mas tem um anjo lá, maluco. Que é isso? Oi, tem um anjo. Que é aquilo, aquele anjo? Rapaz, matou. Foi um pouco que correu. Senaqueribe tá vindo aí. Que era covarde. Aí isso é propaganda. Os covardes contaram para todo mundo o que Deus fez. Aí, ó como é que é. As nações vizinhas pegaram tesouros para trazer de presente para quem? Para o Zequias. Aí os caras vinham e falaram, Zequias, migão, falei para o Senaqueribe, não se mete com o Zequias. Não se mete com o Zequias, que Zequias é maneiro. Eu, na verdade, ele não acreditou em mim, trouxe presentes aqui. Amigo, amigo. Você não tem exército não, né, Zequias? Mas ouvi falar que tem um anjo aí. Tem um anjo aí sensacional. Deixa eu fazer uma aplicação disso na minha e na sua vida. Por muitas vezes, nós vamos nos deparar com situações onde as demandas vão tentar roubar a essência do que precisamos. Por muitas vezes, vai parecer que você precisa mais de dinheiro do que de Deus, mais de saúde do que de Deus, mais da restauração de alguma coisa, seja do seu casamento, de sua empresa, de seus negócios, do que de Deus. Por muitas vezes, nós vamos estar envolvidos em situações que vão nos passar uma leitura muito errada do que precisamos de verdade. E nesse momento, nossos olhos precisam estar abertos para entendermos, para termos maturidade. Primeiro, de mexermos na nossa memória e lembrarmos de tudo aquilo que Deus já fez. Eu estava falando com o pastor antes, quando Davi vai enfrentar o gigante, você lembra? Quando ele vai enfrentar o gigante, o que Saul falou para ele? Quanto a esse gigante, você não pode pelejar, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi falou, peraí, Saul, peraí. Saul falou para ele já matou um montão de gente, você nunca matou ninguém. Davi falou, peraí. Foi lá para tu, Saul. Estou mexendo aqui na minha memória, lembrei. Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, que vem o urso para pegar uma ovelha, eu falei, ô urso, aqui tem pastor, maluco. O urso não acreditou.
partiu para dentro, eu matei o urso. Em outra ocasião veio o leão, falei, leão, já tem um óbito aí, hein? Não estou querendo problema com Greenpeace, não é verdade? O leão não acreditou, matei o leão também. Davi disse para Saul, eu matei um leão e um urso, e esse gigante vai ser como um deles. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já matou na sua caminhada cristã? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te vencer. Mexa na sua memória, você está entendendo? Mexa na sua memória. Observe e descubra que é esse Deus que nós temos que trazer para a nossa vida, para a nossa história. Hoje, às vezes ficamos impressionados demais com esse caos que está ao nosso redor, com esses exemplos negativos. Com todo dia cai um valente, todo dia alguém se desvia, dia alguém adultera, todo dia... Meu irmão, querido, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Nós temos que viver isso. Ezequias me ensina que é um poder de decisão. Eu quero fazer uma aliança. Eu quero viver de uma forma diferente. É uma decisão minha. É assim, é isso que eu botei na minha vida. Não é mágica, é poder de decidir. Eu quero viver com Deus, com Deus. Deus é o centro da minha vida, do meu ministério, da minha família, de tudo aquilo que eu tenho. Quando algo se levanta, quem é que está lá para me defender? Deus. Sabe? Mas, às vezes, essa leitura, essa situação que toma ou tenta tomar de assalto, certo? Tenta subtrair da nossa mente o conhecimento do que Deus já fez e colocar nossa mente, certo? À beira do desespero, do desânimo. Muitas pessoas têm vivido isso. É um poder de decisão. Traga hoje uma vida de santidade, sabe, para a sua casa. Traga um comportamento. Hoje você olha ao seu redor. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Só o solteiro. Levanta a mão. Isso. Você solteiro hoje, com essa exposição de sensualidade. É ou não é verdade? O nego vai botar um propaganda de sapato. O que tem lá? Uma dona pelada. Perfume. Pelado. Para mexer com os seus hormônios, porque o hormônio não aceita Jesus. O hormônio está lá para... E glória a Deus pelos hormônios, amém? Quem ainda tem, louvado seja o Senhor. Mas você tem que... Levei Deus para a minha vida. Às vezes, por exemplo, você é solteiro e vai tomar banho. Você com você mesmo no banheiro. Você olha para sua mão. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Não é mágica, é decisão. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. É ou não é verdade? Então eu gosto, porque é nesse versículo, são 2 versículos na verdade, o versículo 2 e o versículo 10. No versículo 2, Ezequias identifica onde o problema está. Nossos pais fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, se afastaram de Deus. No versículo 10, ele diz, agora eu estou resolvido a fazer diferente, a mudar essa história. É isso que eu quero estimular você. Sabe, seja avivado para sobreviver a esses exemplos negativos, sabe, essas quedas, essas coisas ruins que a gente escuta hoje, até mesmo no meio do povo evangélico. Mas o que Ezequias me encanta, e o que me encanta no avivamento, é que ele não ganhou a batalha sozinho. Ele influenciou aquele povo a acreditar em Deus. Entendeu?
Então a minha vida e a sua vida tem que ser uma inspiração para outras pessoas. É ou não é? Tem que olhar, é ou não é? E a minha e a sua vida tem que fazer propaganda do Senhor. Quando alguém falar assim, é o Deus que o pastor Cláudio serve, quando olhar para a minha vida vai saber que tipo de Deus é. É ou não é? Quando olhar para a sua vida, o pessoal vai olhar e falar assim, que isso? Como é que dá tudo certo para essas pessoas? Mais burro que eu, mais feio que eu, e o negócio vai, porque o segredo não está em mim, está no Deus que eu. Esse dia eu estava pregando lá em São Paulo, na abertura da Expo Cristã, eu todo feliz, estava o prefeito, o governador e tudo, tal. Aí eu preguei, no final um cara falou assim comigo, foi uma bênção. No final um cara falou assim comigo, ai pastor, não consigo te engolir. Falei, vomita, maluco. Põe pra fora. Eu não ligo, não. Ele falou, não sei como é que o pessoal gosta disso. Querido, eu estou pregando a palavra de Deus. Por muito tempo teve essa visão. Mensagens eu tenho que chorar. Chora agora. Se você veio aqui para chorar, chora. Eu não ligo. Você está afim de chorar nesse momento? Chore, 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 chore. Quer chupetinha? Quer chupetinha? Chora. Irmão, eu prego o evangelho de vitória. Porque eu sirvo um Deus de batalhas, de guerra, sim, de fornalha, de cova de leão. Na verdade, de mar que está lá na frente. Não tem dessa história. Deixa, mas o mar abre. O leão deixa para comer. Foi isso que Daniel falou na cova pro leão. Pegaram a turma que chegou no dia seguinte. Chegou sem Deus. É isso, é só isso, gente. Não é mágica, é poder de decisão. Então fique de pé agora. Fique de pé. Faça assim, ó. Isso. Quando vier pegar você, como é que você faz? Isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, não. Não, por segurança, segure a bolsa, sei lá, também não sei quem está aí. Tem muita gente para lá, não tem? Tem um pessoal aí que nem está me vendo. Está me vendo, é televisão? É no telão. Ah, no telão, você que está aí. Fala um amém para você que está aí. Rapaz, tem uma turma lá. Isso. Não é, eu aprendi que não é porque nós não estamos vendo que não está lá. Só para me terminar e fazer o apelo, uma história que eu lembrei, que minha mente vai lembrando de umas coisas esquisitas. Só para ilustrar isso, de que não é porque você não vê que não está. Diz que 3 vampiros estavam conversando sobre velocidade. Quem era mais veloz? O primeiro vampiro falou para os outros 2, tá vendo aquela vaca lá? Vou chupar o sangue dela rapidinho. Foi lá rapidinho, chupou o sangue da vaca, a vaca caiu, ele voltou. O outro falou, você é rápido, mas presta atenção. Tá vendo aquela girafa? Ele falou, foi lá igual uma flecha. O terceiro falou, você é rápido, mas presta atenção. Tá vendo aquele elefante? Ele foi lá e tá demorando voltar. Demorando, agora mesmo volta ele todo arrebentado. Aí os caras falaram, os outros 2 falaram, o que que houve? Ele falou, tá vendo aquele poste? Eles disseram, ele falou, pois é, eu não vi. É na verdade. Então não é porque você não está vendo que não está lá. Deus está sempre presente, mesmo que você não veja. Feche os seus olhos. Feche aí agora. Eu quero fazer uma pergunta a você. A decisão é sua. Essa é uma igreja séria. Mas quem sabe você está precisando de uma mudança radical.
Talvez Deus te trouxe aqui hoje para falar ao seu coração. Mude de vida. Você acha que precisa de muita coisa, mas o que você precisa de verdade é do Senhor. Leve o Senhor hoje para a tua vida. Deixe o Senhor administrar a sua vida. Você vai começar a ver Deus trabalhar a seu favor. Levante sua mão onde você está e eu quero orar por você. Se tem alguém aqui hoje que quer receber Jesus ou voltar para os seus caminhos, fique à vontade. Ninguém quer te constranger. Tem uma pessoa ali. Tem mais alguém? Isso. Tem mais duas lá atrás. Por favor, dá uma olhada no pessoal daí, porque se eles tiver alguém que tomar a decisão aí, eu quero que venha para cá. Você que levantou sua mão, você pode vir aqui à frente. Eu queria tocar em você. Eu queria abençoar a sua vida. Vem para cá, por favor. Saia do seu lugar se você deseja tomar essa decisão hoje. Vem para cá para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Isso. Isso, vem para cá. Glória a Deus. Isso. Isso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem alguém aí fora tomando essa decisão? Está vindo aqui. Glória a Deus. Isto. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguém ainda vindo? Se tiver, me avise aí, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Isso. Que cumpres tua palavra E guia. Isso. Feche seus olhos. Deus te parto, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus te parto, Aleluia. que guardas Ainda dá tempo para você. Que cumpres Se Deus tua ainda está palavra, tocando no seu coração, guias meu movendo o seu destino. interior, saia do seu lugar e venha para cá. Deus te parto, Decida hoje mudar a história da sua vida. tuas promessas, descanso em tua palavra, por Isso. tua graça estou aqui. E na intimidade, Aleluia. no abrigo da tua glória, Estenda suas mãos para cá. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Isso, tem gente vindo ainda? Então vem. Preste atenção. Só um minutinho com o som. Quando Moisés vai ao Egito, o faraó tenta reter algumas coisas. No momento da negociação, Moisés, dizendo: eu vim aqui para tirar tudo, ele disse assim: nenhuma unha ficará. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém que entrou aqui hoje para receber Jesus vai sair daqui sem Ele. Ninguém. Isso inclui você. Então, se é a sua noite, saia agora e venha para cá. Saia agora e vem para cá. Tem mais alguém? Isso aí, é sua noite, campeão. Então vem para cá. É isso aí. Isso aí. Nem todo mundo aqui se converteu no mesmo dia e nós não temos a pretensão. Mas ninguém que entrou aqui hoje para receber Jesus
vai sair daqui sem ele. Amém? Amanhã tem mais culto, então talvez o seu dia seja amanhã, mas o dia deles é hoje. E se hoje é o seu dia, dá tempo para você, te deixando bem à vontade, sem querer te constranger. Tem mais alguém? Talvez você está se decidindo aí ainda, naquele vai, não vai, e o Espírito de Deus falou, é você. Tem alguém aí? Isso. É isso aí. É você e Deus. Não sai não, porque quando o Alex estava ministrando, não tinha festa nos céus. Quando eu estava pregando, não tinha festa nos céus. Mas agora tem festa nos céus. Entendeu? Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Senhor, te somos gratos. Te somos gratos, ó Deus, porque o avivamento que a igreja tem vivido aqui influencia pessoas a terem um encontro com o Deus que nós servimos. Recebe teus filhos e filhas que aqui estão hoje. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado. Amém. E a decisão que tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. E que eles aprendam, como Ezequias, que ainda que os exemplos sejam negativos, ainda que os inimigos se levantem, o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Ali, faltam 5 minutinhos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem aqui já assistiu algum DVD meu? Levanta a mão. Nossa, você não tem nada melhor para fazer, não? Lá fora você pode adquirir os meus DVDs. Tem um kit com 2 DVDs,